Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbert, conhecido na cidade carinhosamente como Juca. E hoje nosso convidado especialíssimo, Humberto Marchon Fontão. E eu estou aqui como pinto no lixo com as fotografias que o senhor Humberto trouxe aqui para a gente vai falar. Inclusive, ele trouxe uma pauta maravilhosa. A gente vai falar sobre Centro Excursionista Friburguense, sobre a participação no Carnaval Friburguense, sobre o Colégio Anchieta e o dirigível, sobre o primeiro Prado, né, a primeira corrida de cavalos que teve em Friburgo, sobre o Cinema Odeon, que foi um incêndio, o trem, a importância do trem em Nova Friburgo e sobre as casas dos colonos. Humberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Adorei a sua pauta. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso em 4 blocos. Mas se não der, você já está convidado para um próximo programa, né? Com muito prazer que eu venho aqui. E a gente vai começar sobre o Centro Excursionista. Eu vou pedir ao cinegrafista para mostrar aqui. Esse aqui é o próprio, né? É o seu Humberto Fontão, numa fotografia, né? Mais ou menos em que ano? Pico menor, né? Que ano é isso aqui, Humberto? Oi? Que ano, mais ou menos? Mais ou menos deve ter sido 1952 ou 1953. E, gente, olha só, ele trouxe aqui outras fotos, eu vou pedir para o cinegrafista mostrando, mas essa aqui, para vocês terem uma ideia, peraí, deixa eu ver aqui. Os fundadores. Dos fundadores, mas olha só, essa foto é de 1935. Mas quem eu queria destacar aqui, essa pessoa que está aqui, é o Otto Siemens, que é o fundador da fábrica de Filó. Peraí, deixa eu virar aqui, tá vendo? Ele aqui, ele foi um dos fundadores do centro... Aliás, ele foi o fundador, dos fundadores do Centro Excursionista aqui de Nova Friburgo. Uma tradição alemã, essa coisa do montanhismo, né? Ele está no Pico da Caledônia. Ele está no Pico do Caledônia. Aqui está aqui também está o Frederico von Weigel, que tem uma montanha com o nome dele, né? Stefan Kahl e o Otto Siemens, né? Bom, vamos falar desse centro excursionista, então. A gente vai começar a sua pauta. Fala um pouquinho sobre o centro, seu Humberto. Olha, o centro excursionista teve mais assim um apoio mais dos alemães, que gostavam, né? O europeu, de um modo geral, tem esse dom de montanhismo, de caminhadas, né? E na fábrica, com os empregados, os funcionários se juntaram, né? A ideia mais foi dos alemães e fundaram então o Centro Excursionista Friburguense. Foi 20 de julho de 1935. Então eles tiveram bastante assim uma participação muito grande pelas montanhas, dessas caminhadas pelo distrito, né? Naquela época quase que não tinha nada na cidade, né? Então, Então a gente deve a eles essa prática aí do montanhismo, né? Exatamente. Né? E você tem uma foto também aqui, que é uma foto muito rara, que é de 1886, de alunos do Colégio Anchieta, né? Alunos do Colégio Anchieta, também nos chamados passeios higiênicos, daí que eles chamavam na época. Geralmente eram passeios assim após período de prova, né, que eles faziam esses passeios pelas montanhas. Quer dizer, a gente tinha assim já alguma atividade nesse sentido, né, Humberto? Mas quem profissionalizou em Friburgo essa questão do montanhismo, como você colocou, foram os alemães, né? Que vieram para instalar as indústrias em Nova Friburgo no início do século XX. Porque a Anchieta não só com as crianças que faziam esses passeios, também com os adolescentes, os maiores que faziam o clássico, né? O Juca lá no Colégio Anchieta e os filósofos, né? O Passeio da Cruz também, né? Que é bem tradicional, né? O Passeio da Cruz tem um aí da Associação Católica, né? Em 1929. Vou pedir então para mostrar isso aqui, que essa foto, já que ele mencionou, essa foto também é bem interessante. De terno e terno branco, né? Que o curioso é isso, né? Subir a montanha de terno e de terno branco. E chapéu, né? Bem interessante. Boa pauta, né, Juca? Vamos ver se a gente dá conta hoje, Juca, dessa pauta aí. Janaína, eu fico também muito feliz de poder participar com essa entrevista e essa presença aqui do Humberto, porque nós também temos nossos laços de parentesco
E o Humberto é daquelas figuras de Friburgo que ele, desde menino, ele participa e se interessa pelas coisas da cidade. Esse ano, o Humberto vai completar, no dia 18 de setembro de 2019, ele vai completar 87 anos. E ele parece um garoto, né? Não, tem Ele nada está aqui disso com a gente, né? Vai completar 87 anos e continua atento a tudo da cidade. Nossa. Ele está sempre presente, passeando pelo Alberto Browne. Ele, quando chega na Praça do Viagra, a Praça do Viagra é um ponto turístico Você e é um frequenta lá, point. Humberto? Nunca tive ele, Humberto, não. porque ali É, um pouco, tem né? ele frequenta porque ali param amigos da época, né? E que então sempre uma informação, como ele gosta da história de Friburgo, alguém para o Humberto, Janaína, ali na Alberto Brown, para que ele resolva uma situação, alguma dúvida. Às vezes está uma discussão, foi isso, não foi? Então aí o Humberto chega e ele, como tem esse conhecimento, então, Humberto, a gente fica muito feliz, né, com a sua presença e te parabeniza por gostar das coisas da nossa cidade. A gente tem que amar as coisas da nossa cidade, né? Eu vou aproveitar, eu vou só pular um pouquinho sua pauta, só para a gente administrar o tempo. Eu queria que você falasse dessa questão do dirigível, né, dos padres do Colégio Anchieta, essa história do dirigível. Como é que foi isso, Humberto? Foi uma visita de um bispo que veio a Friburgo, né? E Friburgo pertencia ao bispado de Niterói. Né? E nessa visita, que foi uma visita muito importante, ele visitou o município também, e foi o Colégio Anchieta. E os padres prestaram homenagem, fizeram um dirigível, né, que a gente até chama de Zeppelin, né, de 18 metros de comprimento. A gente calculando assim um quarto de uma sala de 3 metros, se junta às 6, olha o comprimento que não era, né? Esse Zeppelin. Mas era feito de papel, jornais, assim, os papéis bons, grossos, né? E eles soltaram isso lá do Colégio Anchieta e foi parar lá em Porto Novo, Minas Gerais. É mesmo? Foi parar muito longe, né? E pelas segundas informações daquela época, foi um pavoroso lá aconteceu vendo aquele bicho tão enorme, né? Um aparelho grande descendo do céu naquela época, né? Foi mais ou menos em 1936. 1936. Então fez um trajeto bem longo, né? Para chegar até Minas Gerais. Foi. Foi bem longe daqui a Porto Novo. Humberto, quer dizer, essa experiência com o Zeppelin, em 1936, Janaína, ela, além dessa experiência que foi de êxito, né, de poder chegar até Porto Novo, tiveram umas 2 ou 3 que não deram certo. Não deram certo, estavam no ensaio, né? E a grande figura de destaque nesse trabalho foi do Padre Selvagem. O Padre Selvagem foi um padre do Colégio Anchieta. Eu, mais tarde, na década de 60, né, 30 e tantos anos depois, o Padre Selvagem foi meu professor também do nosso companheiro Hamilton Werneck também. E o Padre Selvagem, ele era professor nosso no Colégio Anchieta e era uma pessoa, quando ele já estava idoso, né, dava aula de espanhol para a gente nessa época. E o Padre Selvagem, ele teve uma participação efetiva e nessa época, Humberto, quem também ajudou ele foi o Padre Maurício Ruffier, que era um grande físico do Colégio Anchieta nessa época. Esse mesmo Padre Selvagem, Janaína, ele mais tarde vai ser o fundador dos escoteiros do Colégio Anchieta, que é também uma passagem bastante importante na cidade. Né? Além desses escoteiros do Colégio Anchieta, o Humberto, que morava na Carlos
Éboli, né? Antiga rua de trás, para aqueles que não sabem, é aquela rua que fica atrás ali do Cavalo Preto, perto da Praça do Leme. E ali teve um grande centro de escoteiros que mais tarde, num desses desastres de Friburgo, ecológicos de Friburgo, uma grande barreira veio a derrubar uma escola de escoteiros que tinha ali naquela rua, Janaína, onde tem a Nibra, teve a Nibra ali. Rua Almirante Barroso. Almirante Barroso. E ali era um colégio municipal também. E tinha então um comandante, numa dessas épocas, parece que até o bisavô do professor Marcelo Ferreira, que era daquela família O'Higgins, foi um dos comandantes desse grupo de escoteiros. E era uma escola em que a gente via o escoteiro, quando começa, é lobinho, que chama, né, Humberto? Então, Humberto chegou a ser lobinho. Fui lobinho. No grupo de escoteiros. E você, então, tem a classificação até você formar. Mas era um trabalho muito bom que teve em Friburgo na época. Né? A gente vai ter que interromper, então, fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com Humberto Marchão Fontão, com essas histórias incríveis da velha Nova Friburgo.